Vamos louvar ao Senhor por mais um dia em nossas vidas. Está entrando no ar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Apresentação Maurício Figueiredo. Tudo de bom para você, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando mais uma edição aqui do programa A Voz do Senhor. Tudo bem com você, meu amigo, minha amiga? Como é que você tá? Como é que foi o seu dia, o seu início de dia? Tudo bem? Tudo na graça de Deus? Que bom. Eu sou Maurício Figueiredo e estaremos juntos até às 11 da manhã no programa A Voz do Senhor e na reprise das 17 às 18 horas. Então, te faço esse convite para estar conosco, porque o programa está recheado de atrações e você, meu amigo, minha amiga, vai estar conosco sempre, com certeza. Você pode baixar o aplicativo da Rádio Profecia, caso você não possua, no seu celular, Smart TV, computador, tablet, enfim, onde você quiser. E você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube, Rádio Profecia. Que maravilha, meu irmão, que bênção. Estamos juntos nesta quinta-feira, dia 11 de dezembro de 2025. Muitas atrações no programa Voz do Senhor, inclusive Santo do Dia, tá? Porque deu um lapso aqui, né? A partida do Evangelho, teremos também informação no segundo bloco, notícias da cidade de Cabo Frio. E hoje, meu irmão, minha irmã, vamos rezar o terço da libertação. Sabe por quê? É um dia muito especial, porque quinta é dia de adoração ao Santíssimo. Em várias e várias paróquias do mundo inteiro, é um dia destinado para adorarmos ao Senhor no Santíssimo Sacramento. Então, meu amigo, minha amiga, se prepare, procure uma paróquia próxima de você e vai adorar ao Senhor. Se o Santíssimo não for exposto no altar, como costumeiramente acontece nas paróquias, você pode ir no sacrário e adorar ao Senhor. Hoje é um dia muito especial, quinta-feira é sempre aquele dia que nós destinamos para adorar ao Senhor. Então vá ao sacrário, vá a uma adoração na sua paróquia e vamos juntos hoje no programa Voz do Senhor rezar o terço da libertação. Você pode mandar mensagem também para o nosso WhatsApp, 974002861, 974002861 e também comentar nesse vídeo que está no YouTube. Você pode participar conosco, fazer seu pedido de oração, sua intenção, fique à vontade. Esse é o programa Voz do Senhor, aqui na Rádio Profecia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para esta nova edição desta quinta-feira. A Voz do Senhor. Apresentação Maurício Figueiredo. O santo do dia de hoje que vamos trazer aqui no nosso programa é São Dámaso I, o Papa das Catacumbas. São Dámaso, de origem espanhola, nasceu em meados do ano 305 e ocupou a sede de Roma de 366 a 384. Foi natural, ou pelo menos originário, da antiga Espanha. Seu pai e uma irmã, ao menos, Santa Irene, viveram também em Roma. São Dámaso erigiu em Roma a Basílica de São Lourenço, que recebeu o cognome de Indámaso. Viveu num período de grande agitação para a Igreja. No tempo de seu pontificado era bispo de Milão, o grande Santo Ambrósio e São Jerônimo punha sua formidável inteligência a serviço da Igreja. São Dámaso teve que enfrentar um cisma causado por um antipapa, isso no início do seu pontificado. Infelizmente, esse não consistiu no único problema para Dámaso, já que teve que combater o arianismo,
que negava a consubstancialidade de Cristo com o Pai. Sendo ele Papa, chegou quase a extinguir-se a heresia ariana. O imperador Teodósio, se não encontrou nele um indomável mestre de moral como Santo Ambrósio, encontrou um Papa que afirmou sempre com serena firmeza a autoridade da sé apostólica. São Dámaso, o Papa mais notável do século IV, faleceu em 11 de dezembro de 384, na chamada Cripta dos Papas, por ele explorada nas catacumbas de São Calixto. No fim de uma longa inscrição, escreveu, abre aspas, aqui eu, Dámaso, desejaria mandar sepultar os meus restos, mas tenho medo de perturbar as piedosas cinzas dos santos. Fecha aspas. Humildade e discrição de um Papa verdadeiramente santo, que de fato preparou para si a sepultura longe, no local solitário, à margem da via Ardeatina, próximo ao sepulcro de sua mãe e irmã. São Dámaso, rogai por nós. A Voz do Senhor, apresentação Maurício Figueiredo. Meus queridos irmãos e irmãs, esse é o momento da partilha da palavra, o evangelho de hoje, que se encontra em Mateus 11, de 11 a 15. Mateus 11, de 11 a 15. Então você, meu irmão, pega a sua Bíblia, pega a sua liturgia diária, se você a possui, e se aquete o coração, largue tudo que você está fazendo, porque hoje, quem acompanha pelo YouTube, bota o celularzinho ali, assim como o aplicativo da Rádio Profecia, fica fazendo inúmeras coisas, ainda mais você, né, dona de casa, que está preparando a comida, tem crianças que ainda estão indo para a escola, mesmo nessa reta final de ano. Então, nesse momento, se acalma, senta numa cadeira confortável, pegue a sua Bíblia, coloque à sua frente e se prepare. Entre nessa espiritualidade dessa partilha da palavra de hoje, desta quinta-feira, um evangelho curto também, como o de ontem, mas muito primoroso para as nossas vidas. E antes da gente começar de fato a fazer a leitura do evangelho, eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, para que nós possamos fazer a invocação do Espírito Santo. Temos que pedir que o Espírito Santo esteja em nosso meio, para que ele possa nos iluminar, abrir os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ouvir aquilo que ele quer de nós no dia de hoje. Vamos lá, meus irmãos? Então vamos fazer essa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Está com a sua Bíblia? Está com a sua liturgia? Então vamos começar a leitura do Evangelho de hoje. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam.
Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Durante o Advento, à medida que nos aproximamos do Natal, a Igreja apresenta João Batista como modelo de espera do Messias. Os próprios evangelhos, no início, associam João Batista a Jesus. Certamente, havia muita proximidade entre os dois. O Batista é mais do que alguém que aponta para Jesus, afirmando ser ele o Cordeiro de Deus. Externamente, muito semelhante ao profeta Elias, sua pregação consistente e autêntica atraiu muitos seguidores e mexeu com os poderes constituídos da época, sobretudo o sistema religioso judaico, o governo civil romano. Embora pertencesse à família sacerdotal, João distancia-se do poder e das atividades da classe sacerdotal do Templo de Jerusalém. Vivia em lugares desérticos e anunciava o perdão dos pecados através do batismo na água e pela prática da justiça. A ação do Batista esvaziava a função do templo, lugar oficial para a purificação dos pecados, feita mediante ofertas. A pregação convocando a conversão e a prática da justiça era uma ameaça para os poderes constituídos. Em situações assim, como frequentemente acontece, vem a perseguição até ser eliminado. A conversão, nesse caso, significava uma ruptura em relação ao sistema. Vendo-se ameaçado, age com violência, eliminando os que ousam enfrentá-lo. Que tenhamos coragem, audácia e a clarividência de João Batista. Meus irmãos, que evangelho muito pertinente também para esse período de Natal, né? Advento, Natal já se aproxima, estamos aqui na espera do Senhor, vivendo esses momentos onde nos preparamos para a vinda do nosso Salvador. E quem preparou o caminho de Jesus? João Batista. São João Batista é patrono, é padroeiro da Rádio Profecia. O nome Profecia é muito adequado a São João Batista, que foi considerado o último profeta antes da vinda do Salvador. João Batista, ele preparou o caminho do Senhor, como diz aquela música tão bela, né? Preparai o caminho do Senhor. Foi isso que São João Batista fez. E ele, como profeta, nós aqui da Rádio Profecia pegamos um pouquinho desse carisma para tentar levar o nome do Senhor a todos os lugares. E agora o slogan, né, da rádio de 2026 é Anunciando o Cristo, que foi isso que João Batista fez. Anunciar o Senhor, por onde ele foi. E ele não foi um profeta comum. Profeta não é uma pessoa comum, eu não sei se eu coloquei a palavra correta. Ele era muito, podemos dizer assim, firme no seu falar, e ele dizia com veemência: arrependei-nos. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias do Cristo, do que vem, do Messias. Eu batizo com água e ele batizará através do Espírito Santo. Ou seja, até a questão do seu martírio, da forma como foi morto por Herodes, o rei da época, mostra um João Batista que sempre anunciou o Senhor e nunca quis aparecer. Ele sempre quis que o Messias fosse a evidência das suas palavras, da sua pregação, da força que ele tinha diante de todos naquela época. E o evangelho de hoje, ele fala sobre João Batista,
de uma maneira bem interessante. Eu vou pegar aqui somente um pedaço para a gente conversar a respeito disso. Em verdade eu vos digo, esse é o versículo 11, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha que coisa interessante que a gente tem para tratar sobre esse versículo. O que Jesus quer dizer, no meu entendimento aqui, partilhando com vocês. Esse momento de partilha, meus irmãos, é um leigo falando para outro leigo, ou para um padre, ou para um diácono, enfim, mas com uma visão de pensamento que a gente traz em cima do evangelho e em cima do ensinamento que aquela palavra quer trazer. Em nenhum momento aqui eu vou me colocar como certo, como dono da verdade, de forma nenhuma. Nós estamos aqui para partilhar, para dividir a palavra do Senhor. Dividir no sentido de trocar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós, quando buscamos o céu e quando, se Deus quiser, iremos entrar na glória eterna, isso significa que nós seremos muito maiores do que os que ficam, porque nós estamos na glória do Senhor. Mas na terra, João Batista era maior do que todos que passaram por ali. O Senhor havia dito isso. E João Batista recebeu a visita de Nossa Senhora. Sua prima Isabel, sua parenta, estava grávida. E Maria saiu ao encontro dela para que pudesse ajudá-la, para que pudesse cuidá-la. E a criança, João Batista, pulou no seu ventre, porque ela sabia, a criança, né, sabia que a mãe do Salvador estava ali. Inclusive, o Magnífica é isso. Quem sou eu para receber a mãe do meu Salvador? Que alegria que Isabel teve naquele momento, e a criança em seu ventre saltou. Teve também, porque sabia que a mãe do Senhor estava naquele momento. João Batista, a partir da sua vida, levou Jesus a todos os lugares, batizando, tendo uma vida humilde e só focando na missão, que era levar o nome do Senhor a todos os lugares. Nós estamos fazendo igual João Batista, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos levando o nome do Senhor. As nossas práticas, elas são práticas retas, corretas, porque João Batista, ele pregava com a palavra, mas também com a vida. Nós estamos fazendo isso? Seja sincero, meu irmão, minha irmã. Nós estamos tendo esse carisma, essa veia de João Batista em nosso coração, na nossa mente, no nosso falar, no nosso agir? Estamos? Isso é uma pergunta que eu faço até para mim. Não é o fato de eu estar aqui na frente do microfone que quer dizer que eu sou melhor do que X, Y, Z. Muito pelo contrário. Eu sou tão pecador quanto você e quanto muitos. Mas o que eu procuro fazer é sempre tentar absorver aquilo que o Senhor quer para a minha vida. E se eu estou aqui, é por condição dele, não minha. Ele que me dá essa força e me dá essa capacidade de poder conversar com você diante de um microfone, diante da rádio, para a gente poder evangelizar. E eu acho que a principal lição desse evangelho de hoje é isso: evangelizar. Sermos João Batista nesse mundo. Levar o nome do Senhor na nossa família, no nosso trabalho, no nosso convívio social, em qualquer lugar. Porque, gente, falar de Jesus dentro da igreja, é top, é bom, é tranquilo. Porque todos nós ali estamos com o mesmo objetivo e buscamos a mesma coisa.
E lá fora? E no mundão aí? A gente tem feito o nosso papel? A gente tem buscado a Deus em todas as situações? A gente tem que pensar nisso, meus irmãos, porque temos que preparar o caminho. O Senhor está chegando e Ele vai voltar. E aí, será que nós estaremos aptos para que no seu retorno estaremos firmes? É uma pergunta para mim e para você. Por isso, meu irmão, minha irmã, temos que cada vez mais buscar o Senhor. Buscar de uma maneira íntegra, mas além de buscar, temos que levar o seu nome, evangelizar. Essa é a palavra de honra no dia de hoje. Essa é a palavra que precisamos ter na nossa vida. Essa é a palavra que temos que fazer todos os dias, porque o Senhor vem e Ele vai prestar contas, e Ele vai querer saber o que fizemos aqui na terra em questão de ir pelo mundo e propagar o Santo Evangelho. Com a proximidade do verão e de toda a alta temporada, a Prefeitura de Cabo Frio segue preparando as equipes para uma boa recepção e acolhimento aos visitantes e moradores. Nesta terça-feira, dia 9, o tema central foi a segurança no mar. Agentes da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da Coordenadoria Geral de Defesa Civil, em parceria com o 18º Grupamento de Bombeiros Militares aqui da cidade, realizaram uma capacitação sobre noções básicas de salvamento no mar na Praia do Forte. O objetivo foi oferecer aos agentes municipais noções básicas de salvamento no mar e primeiros socorros, ampliando a capacidade de resposta imediata em situações de emergência. O inspetor-geral da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, Ângelo Amaral, destacou a importância de ter um efetivo capacitado para apoiar atendimentos no ar. Abre aspas. Esse treinamento está sendo feito para que possamos ter agentes preparados para atender ocorrências envolvendo moradores ou visitantes que se encontrarem em situações de risco no mar. Tenho certeza que este trabalho também, durante o verão, será de excelência, tanto no grupamento operacional de praia, quanto da Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio, fecha aspas, para o inspetor-geral Ângelo Amaral. A Voz do Senhor, apresentação Maurício Figueiredo. Meus queridos, vamos agora neste momento aqui no nosso programa Voz do Senhor. Você que está chegando agora, é o momento do Terço da Libertação. Toda quinta-feira teremos esse terço para rezar aqui no nosso programa. O Terço da Libertação, ele foi escolhido por mim não à toa, porque eu acredito muito que a libertação vem através de nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, nas nossas famílias, sobre as nossas doenças, sobre tudo aquilo que nos aflige. E hoje, quinta-feira, é um dia muito especial para nós católicos, que é o dia de adoração. Muitos sacrários, muitos altares, em muitas igrejas do mundo inteiro, adoram ao nosso Senhor, principalmente aqui no Brasil. Quinta-feira é dia de adorar ao Senhor.
Então o texto da libertação vem de encontro a isso, porque Jesus é o nosso libertador. Jesus é o nosso principal Salvador, é o nosso Salvador, não tem outro. Principal não existe, é Ele. Ele é o nosso Salvador, não existe outro. E aí a gente se coloca em oração nesse dia, trazendo o texto da libertação. Para recapitular para você, meu irmão, minha irmã, que está chegando agora no nosso programa, cada dia da semana tem uma oração de um terço específico. Segunda-feira, terço de São José. Na terça, o terço da batalha. Na quarta, o terço da providência. Quinta, da libertação. E sexta-feira, fechamos com o terço da família. Portanto, meu irmão, minha irmã, terço na mão, fé no coração. Vamos juntos rezar esse terço. Você que não sabe, você pode consultar aí, de repente, você ouvindo pelo aplicativo, você pode mexer aí no celular e encontrar esse terço da libertação. Mas se você não tem como fazer isso no momento, reze comigo. Acompanhe aqui a nossa oração. E na semana que vem, se Deus quiser, você vai estar com esse papel, com todo esse roteiro. E aí nós vamos rezar juntos, com certeza, com muita fé. A pergunta que eu sempre faço antes de começar os nossos terços: o que você precisa de libertação hoje? O que você precisa que o Senhor faça por você, meu irmão, minha irmã, neste dia? Libertação, cura, tantas e tantas situações que nós vivemos, que você vive, que vocês, de forma geral, passam. Mas o Senhor é conosco nesse momento, meu irmão, minha irmã. Uma coisa que eu sempre trago aqui: fé. A fé é o nosso combustível. É o que nos faz buscar todos os dias o Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, peça aquilo que você precisa com muita fé, que você precisa ser libertado nesta quinta-feira, no dia de hoje, dia 11 de dezembro. Então vamos juntos, meus irmãos, minhas irmãs, nesse momento, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos, nas contas grandes, nós vamos rezar. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Se você for pedir, de forma geral, num contexto onde não é só você, por exemplo, a sua família, você vai rezar assim: se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Ou se a sua oração, meu irmão, minha irmã, for por uma pessoa, você vai dizer: se Jesus libertar, vai dizer o nome da pessoa, ele ou ela será verdadeiramente livre. Isso são nas contas grandes, tá, meus irmãos? Então, se você rezar por mais de uma pessoa, por você ou por uma pessoa específica, então a gente vai rezar dessa forma. E nas contas menores: Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Vamos juntos, meus irmãos? Vamos começar com essa primeira dezena, então, pedindo de forma especial aqui, trago a oração pelos vícios, libertação dos vícios, não importa qual seja: álcool, drogas, pornografia, prostituição, mentira, fofoca, tudo isso vamos colocar nesse momento nas mãos do Senhor para que Ele liberte das nossas vidas.
maledicência, arrogância. Todos esses pecados são vícios, porque nós cultivamos eles de uma maneira que a gente não consegue largar. Então vamos colocar diante do Senhor todos esses vícios que você ou a pessoa que você reza possui. Vamos lá, meus irmãos. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Nessa segunda dezena, vamos rezar. Eu sempre trago os mesmos temas em muitos momentos ao longo da semana, mas são importantes, porque cada terço tem um caráter específico para cada situação. E a libertação que eu quero propor nesse momento é a libertação do ódio, da raiva, do rancor que o irmão nutre pelo outro. Irmão de sangue, irmão de igreja, irmão em Cristo. Todos nós somos irmãos. E temos, às vezes, raiva de determinadas pessoas. Muito rancor no coração, inveja da pessoa ou da situação. Então, nesse momento, vamos colocar diante do Senhor que Ele liberte isso da sua vida ou da vida da pessoa pela qual você está rezando nesse momento. O rancor, ele mata, ele adoece. Quantas e quantas pessoas estão enfermas devido à falta de perdão? Quantas? Você que está aí do outro lado conhece com certeza alguém que está nessa situação. A falta de perdão, ela faz com que, além de nos afastarmos do Senhor, nós estamos galgando o caminho do inferno. Porque nós não estamos sendo verdadeiros com a nossa integridade de fé. Nós não estamos amando o outro como se deve. Ao não falar, ao brigar, ao estar no famoso de mal com aquela pessoa. Portanto, vamos nesse momento colocar para que todo tipo de rancor que exista no nosso coração, ele caia por terra nesse momento. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me.
Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Antes da gente dar continuidade com essa terceira dezena, vem muito forte no meu coração o seguinte: existem pessoas que precisam ir adorar ao Senhor, de preferência hoje. Meu irmão, minha irmã, você precisa ir ao sacrário. Não deixe para amanhã. Eu não sei o que acontece com você, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei quais são os seus pecados, mas Jesus te faz um convite hoje. Venha e me visite. Essa é a palavra que Ele me dá. Visite ao Senhor hoje, sem falta. Vá ao encontro dele. Porque a libertação ela vem a partir do momento que a gente se lança nos braços do Senhor. Muito parecido com o evangelho que nós lemos ontem, que nós partilhamos ontem. Lançar em mim o seu cansaço. O jugo comigo se torna mais leve. Portanto, meu irmão, minha irmã, neste momento, se você precisa, se você é tocado no seu coração, busque uma adoração, busque a Santa Missa e, se possível, busque a confissão. Se reencontre com o Senhor, porque Ele vai libertar a sua vida a partir do momento que você for ao seu encontro. E Ele te convida para estar contigo hoje, sem falta. Ele tem um encontro marcado com você. Meus irmãos, vamos rezar aqui a terceira dezena, pedindo pelos nossos jovens. Tantos jovens precisando de libertação. Tantos jovens presos na pornografia, na prostituição, no sexo desregrado, no álcool, no cigarro, nos cigarros eletrônicos. Meu Deus, são tantos jovens que poderiam estar no seu caminho, Senhor, e que se perderam no caminho, como aquela ovelha perdida de ontem do Evangelho. Senhor, são muitos e muitos que estão longe de Ti. Por isso, nesse momento, Senhor, com a Sua infinita misericórdia, eu vos peço, encontre um rumo para esses jovens, Senhor. Porque eles são o futuro do mundo e o futuro da igreja. E peço também para rezar nesse momento pelas crianças. Porque existe uma coisa hoje que está tirando a paz dessas crianças, que é o celular. Muitas crianças estão mergulhando nesse aparelho e deixando de olhar para quem merece ser olhado. Nós é que merece ser olhado. Essa não é a palavra. É que é digno de ser olhado. Nós temos que olhar para o Senhor e não nos distrair. Por isso, nesse momento, eu peço a libertação dos jovens e das crianças, de inúmeras maneiras. E você, meu irmão, minha irmã, que tem um jovem, um filho, neto, neta, que está passando por uma situação que precisa de cura e libertação, peça nesse momento por ele e por ela. Vamos rezar juntos. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me.
Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Nesta quarta dezena, de forma especial e mais específica, eu quero colocar em oração por todos aqueles que não acreditam em Ti, Senhor. Por todos aqueles que dão de ombros para o Seu senhorio em nossas vidas. Muitas e muitas pessoas sabem da Sua presença viva em nosso meio, mas simplesmente não ligam. Perdoa-lhe, Senhor. Perdoa-lhe, Senhor, porque nós somos pecadores, todos nós, e não temos o direito de julgar absolutamente ninguém. Mas a partir do momento que nós não damos a devida importância ao Senhor, nós estamos indo por um caminho sem volta. E existem muitas pessoas, inclusive dentro da nossa igreja, que tratam o Senhor de qualquer jeito. Meu Deus e Senhor, liberta o coração, as mentes e a vida dessas pessoas, que por um motivo que nós não sabemos, não liga para o Senhor, não vão à missa ou não participam da forma como se deve. Estão em pastorais e movimentos de qualquer jeito, ou levando uma vida desenfreada. Senhor, liberta essas vidas e essas almas, Senhor. Só o Senhor tem um poder para isso. E por isso, nesse momento, eu peço, Senhor, por todas essas pessoas. E você, meu irmão, minha irmã, que tem um caso parecido com o que eu menciono agora, reze por essa pessoa, ou por essas pessoas. O Natal está chegando e tantas pessoas não dão a importância a Ti, Senhor. Ficam enfiados em bebedeiras, em churrascadas, não se importam com o verdadeiro espírito do Natal que nós estamos aguardando e nos preparando. Não se importam. Não se importam. Acham que o Natal é uma festa qualquer. Mas não, Senhor. Nós estamos aqui para mostrar que não é. E para viver o Natal da maneira como se deve viver. Porque o Salvador do mundo vem chegando. E é isso que importa no Natal. Todo o resto é supérfluo. É detalhe. Por isso vamos pedir por esses irmãos e irmãs que passam por essa situação. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, liberta-me. Jesus, salva-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Salva-me. Liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me.
Nesta quinta dezena, vamos pedir pela libertação, pela cura, pela regeneração, pela transformação de muitos casamentos que estão em declínio. A gente nunca pode deixar de nenhum terço nosso, que nós estamos rezando juntos, deixar de colocar os matrimônios, os casamentos. Porque o inimigo age dentro da família. E nós não podemos deixar. Com uma mudança de atitude da nossa parte em relação ao nosso cotidiano, o nosso relacionamento junto à nossa esposa ou esposo, nossos filhos, mas principalmente orando por todas as famílias que estão nessa situação. Tem muitas famílias que a questão é espiritual. São coisas que acontecem que nós não temos conhecimento, mas nós percebemos que ali é uma coisa muito mais forte do que um simples desentendimento, uma simples situação de brigas rotineiras, podemos dizer assim. A coisa é muito mais grave. Portanto, nesse momento eu me coloco, Senhor, diante de Ti. Vá ao encontro desses matrimônios, Senhor, desses casamentos. Restaura a casa dessas pessoas, desses casais, dessas famílias, Senhor. Vá de encontro a essas situações e vai meio que limpando o ambiente, limpando os corações, tirando as amarras, as mentes fechadas, o ódio, a raiva. Vá fazendo a sua obra, Senhor, na vida desses casais, dessas famílias, e que o amor, a paz esteja sempre nesses lares. Vamos rezar juntos, meus irmãos. E você, meu amigo, minha amiga, que passa por essa situação, é o momento de você limpar o seu coração, se libertar desse tipo de rancor que você possui. O Senhor tem poder para isso. Ele liberta, Ele tira tudo. Ele vem sobre você e arranca tudo que há de mal na sua vida. Mas se abra para Ele. Ele não vai fazer nada sozinho. Ele não bate a porta se você não deixar Ele entrar. Se você não deixar o Senhor entrar. Vamos juntos, meus irmãos. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, liberta-me. Jesus, salva-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Vamos agora para uma salve, rainha. Salve, rainha, mãe de misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós brandamos os degredados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, desses vossos olhos misericordiosos que a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos unidos e permaneceremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos, amanhã estaremos juntos nesta sexta-feira para rezarmos o terço da família.
E você, desde já, que nos acompanha aqui no programa Voz do Senhor, coloque já como intenção. Se prepare, porque amanhã vamos rezar pela minha e pela sua família aqui no nosso programa. Muito bom, foi maravilhoso estar com você no programa de hoje, nesta quinta-feira, dia de adoração Santíssimo e dia de transmissão da adoração aqui na Rádio Profecia, direto da Matriz, Paróquia São Cristóvão. Adoração Santíssimo, com transmissão iniciando a partir das 18h50, transmissão em áudio, tá? E logo após, a Santa Missa. Então você fica com o ouvidinho coladinho na gente, no YouTube e também no nosso aplicativo da Rádio Profecia. Ah, você não tem o aplicativo não? Então vá lá no Google Play, no seu celular Android e baixe o aplicativo da rádio. E você também pode ir lá no nosso site radioprofecia.com.br e baixar o aplicativo. Você quer acompanhar a nossa programação pelo YouTube? Então se inscreve aí no nosso canal, ative as notificações, porque muita coisa boa vai acontecer. Temos muitas novidades ao longo desse próximo ano e com certeza, meu irmão, minha irmã, vamos levar o nome do Senhor para todos os lugares, assim como São João Batista fez. Meus queridos, minhas queridas, que Deus abençoe muito a sua vida. O programa hoje até deu uma esticadinha a mais, mas foi bom porque rezamos muito o terço da libertação e na próxima quinta-feira estaremos de volta com o terço. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua caminhada e voltamos amanhã às 10 da manhã e às 17 horas com a reprise. Um abraço, gente. Fiquem bem. Uma excelente e abençoada quinta-feira para você. E vá à adoração. E não deixe de ir. Um abraço. Estamos encerrando o programa A Voz do Senhor, aqui pela Web Rádio Profecia.